Você bebe muita água? Não sei se você já notou, eu bebo água todos os dias, o tempo, todos os dias não, todos os minutos, estou sempre com um copinho, porque a hidratação só faz bem para o nosso corpo, faz bem inclusive para o coração, sabia? E é isso que a gente vai conversar com o Dr. Edmo. Tudo bem? Regina? Prazer. Muito obrigada. Prazer estar aqui novamente com você. Prazer te receber de novo. É isso mesmo? Tomar água também faz bem para o coração? Exatamente. Eu li aqui e falei, vou perguntar para ele. Olha meu copinho de água aqui sempre. Isso é fundamental porque a água é um carreador, como nós chamamos, de substâncias nutritivas para o coração, além de facilitar as reações químicas que o próprio coração precisa para funcionar adequadamente. Então, parece estranho, mas a água não é importante só para o rim, para o intestino, para os pulmões, ela é fundamental para o funcionamento cardíaco também. E quando a gente se habitua a tomar bastante água, porque tem gente que fala, eu não tenho sede e não bebo água, mas eu acho que é uma questão de hábito, né? Porque quando a gente se habitua, a gente sente mais sede. Exatamente, não é, a gente tem esse hábito, principalmente na época do inverno, né, que não dá tanta sensação de sede, mas o correto é você se aculturar, como você falou, com o hábito de ingerir aí de 1,5 litro a 2 litros diários. Se você for um praticante de exercício e espoliar mais água, você pode chegar a 3 litros e meio ao dia sem nenhum tipo de problema. Tá. Vamos ver então mitos e verdades a respeito de hidratação e coração? É mito ou verdade que o metabolismo cardíaco depende da água corpórea? Depende, é uma verdade, porque as reações químicas que as células cardíacas executam para o seu adequado funcionamento, elas dependem na sua maioria da água. Tá. A água ela é um carreador, ela é uma facilitadora de processos enzimáticos, químicos, que permitem que o coração bata adequadamente, que ele produza energia, que a gente se sinta bem, né, com a quantidade correta de batimentos. Então, uma pessoa desidratada, ela passa a não ter esse equilíbrio. De tal forma que a água, sem dúvida nenhuma, é essencial para o metabolismo do coração. Perfeito. É mito ou verdade que desidratação consiste em perda exclusiva de água? Não é perda exclusiva de água, isso é um mito, porque na verdade a gente expolia grande quantidade de água, que é o H2O conhecido, né, a fórmula química, mas a gente perde sódio, potássio, cloreto, que são os sais ou os eletrólitos, os quais são super fundamentais, tanto quanto a água, para o funcionamento do coração, para regular o batimento, para evitar uma arritmia, para prevenir infarto. Então é fundamental que na reposição não seja só a água que a gente tome, mas também eletrólitos. Perfeito. É mito ou verdade que os níveis de sódio e potássio não são importantes para a função cardíaca? É um mito, porque o sódio e o potássio estão dentre os 3, 4 elementos químicos mais importantes para o funcionamento do coração. Entre os mais importantes? Entre os mais importantes. E são os que estão entre os que mais são espoliados quando a gente tem uma sudorese excessiva, quando a gente fica exposto a altas temperaturas, ou para aquelas pessoas que têm a hiperidrose, que é uma tendência genética a transpirar muito, essas pessoas perdem muito sódio e potássio. Então é fundamental na reposição da desidratação, não só água, como eu falei anteriormente, mas também sódio e potássio. Perfeito. É mito ou verdade que a desidratação excessiva pode ocasionar parada cardiorrespiratória? Sim, isso é verdade, é lamentável, mas é verdade. Isso a gente costuma ver em maratonistas de grandes quantidades longas de exercício, né? Ironman, que a pessoa faz exercícios numa quantidade muito grande, num tempo muito curto, ou não é subestimável pessoas que estão aí nos parques aos finais de semana, transpirando muito, fazendo muito exercício, sob altas temperaturas, não se hidratando adequadamente, e à medida que vai espoliando água, sódio, potássio, cálcio, cloreto, isso desequilibra a função do coração e dependendo se é um indivíduo já com algum problema prévio, o resultado pode ser uma parada cardiorrespiratória. Olha só, sério, né, doutor? Sim. É mito ou verdade que bebidas isotônicas não auxiliam na prevenção da desidratação? Isso é um mito. As bebidas isotônicas, se bem selecionadas e dosadas, elas são muito úteis, porque elas contêm exatamente uma concentração de eletrólitos, de sódio, de potássio, de cálcio, muito parecido com o que está no nosso sangue. Por isso que ela é isotônica. A palavra iso quer dizer igual ou semelhante. Então a bebida isotônica, ela costuma ser diferente que um suco comum. Porque Sim. no suco comum você não tem uma equalização da concentração do sangue com o que o nosso organismo precisa. E na bebida isotônica isso já é previamente quimicamente calculado. Tá.
É mito ou verdade que a orientação cardiológica é essencial para a rotina de treinos e prevenção da desidratação? É uma verdade absoluta. Não se recomenda fazer rotina de treinos, se submeter a altas temperaturas, sabendo que você vai transpirar. Se você for portador de hiperidrose, mais ainda. Se for uma mulher, por exemplo, com desequilíbrio hormonal, entre os efeitos do desequilíbrio hormonal, a mulher sua muito. Então, tudo isso tem que ser levado em conta na hora de fazer muito exercício. E aí, em termos de prevenção, passar pelo cardiologista da sua confiança, fazer os exames, elaborar uma rotina de treinos adequada, saber quanto de reposição hídrica, de eletrólitos que você deve fazer. Tratar com responsabilidade, né, doutor Edmo? Exatamente. Não subestimar que um simples suor pode não causar nenhum problema. Exato. Ele pode causar, porque à medida que a gente transpira muito, sem reposição adequada, a gente pode afetar a saúde cardiovascular. Claro. Outro? Agora sim, as perguntas que vocês mandaram para nós a respeito de hidratação e saúde do coração. Primeira pergunta foi enviada pela Sheila. Qual a quantidade recomendada de água para se beber antes, durante e depois de alguma atividade física? Essa pergunta da Sheila é muito interessante, Regina, porque antes do treino, se a gente imaginar que se você toma muita água, ou seja, mais de meio litro antes do treino, você fica relativamente empachado, então a recomendação é que não seja necessário uma ingesta muito grande. Então, antes do treino, menos que meio litro. Tá? Em torno de 300 ml, 200 ml é suficiente para iniciar o treinamento. Durante o treinamento vai depender muito do tanto que você está espoliando e da duração desse treinamento. Ótimo. Aí você vai tomando paulatinamente, pequenos copos, vai acabar dando uma quantidade aí em torno de meio litro, 600 ml nessa média, isso durante. E após a atividade é interessante não só tomar água, mas complementar com algum isotônico ou até algum suco natural. E a quantidade também acaba sendo em torno disso, de 300 a 500 ml. Quando você percebe, por exemplo, que você já está empachando, que seu estômago já está estranho, você já deve parar. Porque o importante é que haja uma absorção imediata. Uma dica que é interessante é que a água seja gelada. Porque a bebida gelada ela tem uma absorção um pouquinho mais rápido do que se a bebida for quente. Então, se você está perdendo muito e quer ingerir e não ter aquela sensação tão grande de peso, procurar ingerir a bebida um pouco mais gelada. Eu não sabia. É uma dica interessante. Próxima pergunta foi enviada pela Carmen. Meu neto nasceu com um soprinho no coração. Hoje ele está com 9 anos e joga bastante futebol. O que devemos fazer para evitar que ele tenha uma desidratação que afete o seu sistema cardíaco? Primeiramente, esse soprinho deve ser um soprinho que a gente considera benigno, é uma imaturidade da válvula do coração quando ele era muito pequeno, e isso gera aí uma reverberação sonora como se fosse um sopro. À medida que ele vai ficando vai crescendo, então com 9 anos, provavelmente o sopro sendo benigno, ele completamente desaparece. Agora, ele executando muita atividade física, ele deve ter o mesmo cuidado como se fosse um adulto. Então, a mãe deve orientá-lo a tomar um suco antes, pouco de água, numa quantidade talvez menor do que o adulto. Então, se antes do treino é 500 ml para o adulto, numa criança dessa idade, aí 100 a 200 ml, para ele não entrar desidratado. Sim. Depois ele vai fazer o treino, depende de que treino. Então, o jogo de futebol provavelmente é pesado. Então, falar para a criança a cada 30 minutos parar um pouco, tomar um pouco de água e depois também repor os eletrólitos através de um suco ou alguma bebida isotônica. Água, suco e isotônicos. Bebidas isotônicas. Nada de outras opções. Nada de outras opções, por exemplo, usar substâncias ricas em cafeína ou muito estimulantes não são muito adequadas, porque o adulto ou a criança já estão sob um estado de estresse produzido pelo esforço. Se ele ingere uma substância rica em cafeína, por exemplo, isso pode piorar. Então tem refrigerante nem pensar. Refrigerante nem pensar, café, alguns tipos de chá, tomar cuidado também. Tá. Próxima pergunta foi enviada pelo Armando. Existe alguma restrição quanto a isotônicos para cardíacos que praticam caminhadas e corridas? Em geral, não, porque o isotônico, ele, por definição, ele tem a mesma concentração de sais que no nosso sangue tem. Então não faria nenhum mal, mesmo o indivíduo sendo cardíaco. Agora, o que é importante? Você tem que tomar uma quantidade que seja suficiente para você perceber que o teu suor excessivo para, que você se sente mais disposto, você está recuperando a perda na caminhada e na corrida. Você não deve tomar nada em excesso, porque, claro, sódio em excesso, potássio em excesso vão apresentar seus efeitos colaterais também.
Então o importante é você ingere 1 copo, 2 copos, vê que a sudorese melhora, vê que o seu estado geral já está diferente, que a sua consciência está melhor, então é o suficiente, não precisa exagerar ou extrapolar. Tá. Próxima pergunta foi enviada pela Simone. É verdade que a cor da urina tem relação com a hidratação do corpo? É verdade, a cor da urina ela pode ter relação com a hidratação. Um indivíduo desidratado, ele tende a ter uma urina mais escura, mais concentrada. Não que toda urina escura seja desidratação. Você pode ter células de sangue, você pode ter um grau de sangramento na urina, não tão visível, mas que gera uma cor escura na urina, sem ocorrer desidratação. Então existem algumas doenças, às vezes até um cálculo renal pode machucar ali a parede do rim, do ureter e mudar a cor da urina. Outra coisa que pode mudar é a própria alimentação. Às vezes a gente come, por exemplo, muita cenoura, que tem uma cor mais alaranjada, algumas vitaminas. Beterraba? Beterraba. Ai, já passei um susto com isso com a minha filha. Que dá uma sensação de, parece que tem sangue ou tem alguma coisa. Então, não é que a urina mais escura quer dizer isso, mas pode ser um dos indicativos a desidratação. Se eu suspeito de desidratação, a urina mais escura é um item confirmatório para mim. Ótimo. Próxima pergunta foi enviada pela Paula. Tenho insuficiência cardíaca e num dia que estava calor, bebi muita água rapidamente. Passei mal na hora e tive que ser levada ao médico, que constatou hiponatremia. O excesso de água pode ter gerado isso? O que é hiponatremia? Natremia significa níveis de sódio no sangue. Isso é natremia. A hiponatremia é nível de sódio baixo e a hipernatremia é o nível de sódio elevado. Numa pessoa com insuficiência cardíaca, ela já tem, por natureza, uma retenção muito grande de líquido. Sim. Mas não é uma distribuição correta. É retenção no terceiro espaço. É aquele edema de braços, de perna, de face. Então, existe líquido no organismo, muita água? Existe, mas mal distribuída. Só que existe uma grande quantidade de água. Quando ela toma muita água, já tendo essa retenção, essa água que ela tomou se tornou excessiva, porque ela novamente vai para espaços que não são os fisiológicos. E aí pode acumular no pulmão, da falta de ar, pode aumentar até o tamanho do coração, o coração fica mais dilatado, e aí ela realmente passa mal. E além de tudo isso, Regina, se ela já tinha retenção líquido e ainda toma mais líquido, que no caso é água pura, realmente, quimicamente falando, o sódio ficou numa concentração que ele não muda, mas a água aumenta. Então dá um desequilíbrio que a gente chama de hiponatremia dilucional. Então isso é chamado de hiponatremia por diluição, é excesso de água e o sódio fica igual. Então nesse caso você precisa restringir a água dessa pessoa. Pessoas com insuficiência cardíaca normalmente têm que tomar no máximo 800 ml de água por dia. Elas não podem conviver de forma adequada com muita ingesta de água. Próxima pergunta foi enviada pelo Marcelo. Desidratação pode causar hipertensão arterial? A desidratação pode causar a hipotensão, que é a queda da pressão, e a hipertensão. Numa fase inicial, normalmente o indivíduo desidratado, ele fica hipotenso, porque a ausência de quantidade suficiente de água nas artérias e nas veias faz com que a tensão da parede da artéria ou a tensão, ou o que nós chamamos de hipertensão, apareça. Agora, numa fase posterior, a pessoa já não consegue mais equilibrar e aí a pressão pode até subir como compensação. Então, numa fase inicial, a pressão cai por perda de volume mesmo, e depois pode ser um mecanismo até extremo final de compensação. Mas tanto a hipotensão como a hipertensão aqui não são salutares. Então, o correto é prevenir essa desidratação. Tá vendo? Eu não fazia ideia. Como sempre... Vamos tomar água, né? Vamos tomar corretamente, água. Né? Quem não tem problema no coração, porque eu aprendi aqui que quem tem problema... Tem que tomar menos. No máximo 800 ml por dia. No máximo 800 ml por dia, em média. E aprendendo. Dr. Edmo Atic Gabriel é cardiologista. O site dele é drgabrielcardio.com.br. Esse doutor é só DR. Então é drgabrielcardio.com.br. Muito obrigada. Muito obrigado, satisfação Regina, em recebê-lo aqui. Obrigado novamente pelo convite. Volte em breve. Será um prazer voltar. Bom final de tarde. Obrigado, igualmente.